Estamos em contato nesse momento com o Sérgio Gomes, que foi um grande goleiro na história do Guarani, foi preparador de goleiro tanto do Guarani quanto da Ponte Preta e já viveu na pele o derby. Ô Sérgio, o que você pode falar a respeito de derby? Quando falam de derby para você, o que vem à sua cabeça? Um abraço, prazer em ouvi-lo mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Ô, Breno, é um prazer falar com você, viu? A gente faz muito tempo que a gente não conversa. Falar de derby, ô Breno Beretta, é um jogo diferente, né? Aqui em Campinas, quando eu vim aqui pro Guarani, que eu vim do Juventus, né, no caso, cheguei aqui, a motivação era muito grande. Motivação na cidade, derby. O seu Zé Duarte, na época, era o técnico, né? Então ele motivava bastante e falou e comentou comigo, né, que o derby aqui é diferente. É um jogo à parte, então você tem que estar bem preparado mesmo, tem que estar bem ligado. Então o derby, Breno, é diferente. É um jogo, é pegada, é um clássico aqui da cidade. Então, para mim, foi uma coisa diferente, né? Porque a gente, em São Paulo, é um time pequeno, então não tinha essas coisas. Mas então aqui em Campinas, sim, foi um jogo diferente, um jogo que, né, a cidade movimentava a cidade, então foi uma coisa bem bacana também. Eu estou aqui com as suas fichas de derby e eu tenho o primeiro derby que você disputou, torneio Laudo Natel 1975, fase de classificação. Eu queria que você explicasse o que significava esse torneio Laudo Natel. E esse seu primeiro jogo, seu primeiro derby, foi no estádio Moisés Lucarelli, no dia 19 de janeiro de 75. Dulcídio Vanderlei Bosquilha apitou o jogo. O Guarani venceu por 2-0, gols de Mauro e também Volney. Eu vou até passar qual que era a ficha aqui do Guarani naquele dia. Sérgio Gomes no gol, Mauro, Joãozinho, Amaral e Cláudio, Flamarion e Alexandre, Hamilton Rocha, Afrânio e depois Alfredo, Volney e Davi, o técnico Zé Duarte. Que timaço, hein? O que você se lembra desse jogo? Você fez grandes defesas, foi exigido. Do outro lado, a Ponte Preta tinha Carlos, Jair Pisserni, provavelmente, né? Oscar, Zé Luiz e Vulca, Geraldo e Valtinho, Brinda, Mosca, depois é Roberto, Valdomiro e Tuta, o técnico Jorge Vieira. A Ponte deu trabalho para vocês aquele dia ou foi tranquilo ganhar o jogo, hein, Sérgio Gomes? Ô, Breno, a respeito desse torneio lá do Natel, eu não tenho muita lembrança dele. Eu sei que foi esse jogo. Eu não sei se nós tínhamos feito outros jogos antes, e esse jogo já era uma decisão, na qual nós ganhamos de 2-0, gol do Mauro e do Volney. Realmente, ô Breno, eu não lembro. Agora, trabalho a gente sempre teve. No jogo de derby você tem trabalho, não é moleza não. Tem bastante trabalho, bastante atenção. E eu posso só te falar uma coisa nesse jogo, que eu acho que eu fiz uma das melhores defesas da minha carreira, uma delas. Porque foi uma cabeçada do Valdomiro, centroavante, e ele cabeceou na trave, e eu... Na volta ele pegou o rebote, chutou e eu do chão levantei e fiz uma grande defesa. Eu lembro desse jogo aí, dessa defesa, nesse derby, porque era muito importante. Eu não sei se estava já 0-0, não lembro. Mas é uma defesa muito importante que eu fiz nesse jogo, do derby, porque trabalho tem, viu, Breno? Não tem jeito, né? É jogo difícil, é derby, é pegada, mas eu tenho esse detalhe, que eu fiz uma grande defesa e fiz uma grande defesa aí desse chute do Valdomiro, e durante o jogo teve trabalho sim, viu, Breno? O seu segundo derby, eu tenho aqui também, 1975, Campeonato Paulista, primeiro turno, Ponte 0, Guarani 1, estádio Moisés Lucarelli também.
23 de março de 75. Aragão, o árbitro. Aragão que já fez aquele estrago com o Guarani em 86, mas não tinha feito ainda porque era em 75, né? E o Guarani ganhou o jogo com um gol do Davi. O Guarani naquele dia tinha Sérgio Gomes, você no caso, né? Odair, Estevan, que é o Estevan Soares, né? Amaral e Cláudio, Flamarion e Alexandre, Hamilton Rocha, depois Gilberto, Davi, depois Afrânio, Sérgio Lima e Ziza, técnico Zé Duarte. Do outro lado tinha Carlos, Jair, que é o Jair Pisserni, depois o Vulca, Oscar, Zé Luiz e Celso, Pedro Omar e Valtinho, Vicentinho, depois Brinda, Barga, Rui Rei e o Tuta, técnico Jorge Vieira. Imagino que tenha sido um jogão e eu queria que você falasse um pouco como foi essa partida, se você se lembra e se você foi muito exigido também. O Breno Direita, esse jogo aí 1-0, gol do Davi, de uma pancada que o Davi chutava forte, né? Pegava forte na bola e ganhamos de 1-0 realmente esse jogo. E o Estevam é o Estevam Soares mesmo, é o Estevam que hoje virou técnico, o Jair Pisserni também, que jogou lá. E dois detalhes, joguei o Vicentinho e Baga, depois eu joguei com o Vicentinho em Fortaleza, depois que eu fui pro Ceará, ele esteve lá, jogamos junto. E o Vargas jogamos lá no Maranhão. Jogo difícil, Breno Beretão. 1-0, gol do Davi. Teve muitos torcedores comentavam na época um lance que eu teria feito o pênalti no Tuta, que ele entrou cara a cara e ele tirou do lado, mas eu não fiz o pênalti, eu fui na bola realmente, peguei a bola, e o pessoal, o torcedor, né, fala desse lance até hoje, né, que a gente comenta que foi pênalti, um pênalti que o juiz não deu, mas não foi pênalti não, foi um jogo bastante pegado, bastante difícil, e todos os derbys são desse jeito. Tive bastante trabalho, já como frisei aí, então, nesse lance do ponto esquerda, mas todos os jogos são difíceis, todos os derbys são muito pegados, e esse aí não foi diferente. Uma tensão muito grande, né, que mexe com a cidade, e saímos de vitorioso nesse jogo de 1-0, o gol do Davi. É isso aí, o Breno Beretta. Ô Sérgio, como que é jogar um derby? Na sua época, eu imagino que os jogadores tinham mais amor à camisa, né? Ô Breno Beretta, que não, eu falei acho que no início da nossa entrevista. Na minha época, né, eu, o Estevam, no caso, o Sérgio Lima também está aqui, o Heber também está aqui em Campinas também, a gente encontra de vez em quando, a gente comenta. Eu acho que era bem mais cobrança, eu acho que era mais, eu acho que a cidade parava, eu acho que a cidade era aquela motivação. Nós íamos para a cidade, tinha torcedores do Guarani, tinha torcedores da Ponte Preta, né, brincando, cobrando, falando as coisas. Então eu acho que era muito, eu acho que bem na minha época eu acho que era bem melhor porque a cobrança era maior, a cidade, sei lá, aquela semana todinha era só o derby. E hoje a gente vê assim uma coisa meio morna, né, o Breno Beretta? A gente não vê aquela cobrança, aquela motivação, sabe, aquela alegria mesmo de querer o jogo. Então eu acho que era bem mais por esse lado mesmo, mais coração, mais amor à camisa. Eu acho, e a cobrança também bem maior. Então na minha época eu gostei muito da minha época. Na época a gente ficava aquela semana, né, preocupado, aquela tensão, mas eu achava na minha época mais gostoso e melhor do que hoje. Parece que está meio desmotivado, não tem aquela alegria, aquela motivação de um derby da cidade. Então na minha época eu acho bem melhor na minha época, o Breno Beretta. Agora, como treinador de goleiro, você trabalhou nos dois times.
Você trabalhou em derbys, tanto do lado do Guarani quanto do lado da Ponte. Você se lembra de derbys como treinador de goleiro? Primeiro fala sobre o Guarani. Você trabalhou em derbys comandando goleiros do Guarani. Quem eram os goleiros que você comandava? Breno, eu como preparador de goleiro, né, treinador de goleiro, eu comecei na Ponte Preta. Comecei na Ponte, no convite. Quem era na época, o supervisor na época era o Dicá. E eu tinha amizade com o Peri Scheib e me convidaram, porque eu tinha no ano anterior, eu tinha jogado pelo Fernandópolis o torneio, era o campeonato uma série B antiga que tinha antes, né? Eu joguei pelo Fernandópolis contra a Ponte 2 jogos, no caso, e recebi o convite para começar a ser preparador de goleiro na Ponte. E porque meu joelho também já não ajudava mais. E olha, eu na Ponte eu tive a força, sabe, a amizade muito grande quem eram os goleiros, era o João Brigatti e o André Dias. Me ajudaram bastante, porque era um desafio, porque eu estava começando a carreira de preparador de goleiro, então eu acho que o Brigatti e o André Dias ajudaram bastante. Depois eu tive vários outros lugares, né, outros clubes para trabalhar, mas em derby eu trabalhei sim. Em 2009, né, que nós subimos da Série B para a Série A, tivemos dois derbys, né, lá no campo da Ponte. Ganhamos de 1-0, o gol do meia esquerda que tinha na época, depois ele foi embora, não estou lembrando bem o nome dele. 1-0. Depois lá embaixo, no Brinco, eu não lembro se foi 0-0 lá também, mas participei, Breno, participei de vários derbys, tanto pelo Guarani como pela Ponte Preta. Na Ponte Preta também trabalhei como nas categorias de base também, fiz alguns derbys na categoria de base. Profissional também fiz, também pela Ponte Preta também, mas o meu último derby foi pela Ponte Preta, onde eu trabalhei, jogamos lá o Guarani mandava jogo lá perto de Águas de Lindóia, e nós fomos lá e a Ponte ganhou de 3-2. E profissional também pelo Guarani, no caso, perdemos um derby lá em cima de 4-3, um jogo muito bom, pegada. Meu goleiro era o Gesiel. O goleiro desses 2 jogos de 2009 era o Douglas, no caso. Então, eram esses os goleiros que eu tinha no Guarani na época. O Douglas, tinha o Gesiel, e eram os goleiros que eu tinha nessa época no Guarani. E na Ponte era o Brigatti e o André Dias. Mas era esses daí que eram meus goleiros, Breno Beretta. Agora, do lado da Ponte Preta, você trabalhou em derbys do lado da Ponte? Quem eram os goleiros que você comandava na época da Ponte? Então, Breno Beretta, na Ponte, como eu falei anteriormente, eu comecei como preparador de goleiro na Ponte, e era o João Brigatti e o André Dias, onde me ajudaram bastante, porque eu estava no início da minha carreira. No Amador, eu peguei o Fabiano, que depois ele teve passagem pela Portuguesa de Desportos, América de Minas. O Denis, peguei o Denis, trabalhei com o Denis também, que depois foi para São Paulo, e agora acho que está em Portugal, se eu não me engano. E tem o Alexandre Fábula, ele trabalhou, mas não trabalhou comigo. Ele trabalhou mais com o Amauri. Alexandre Negri também, que foram jogadores, foram goleiros que seguiram carreira, né, o Breno Beretta? Eles seguiram carreira. Teve outros, Roberto, Fernando, esses não foram para frente, não. E um detalhe, o Lauro, que hoje é preparador de goleiro da Ponte Preta, eu não trabalhei, mas eu era do profissional,
E quem trabalhava no Amador era o Amauri. E o Amauri veio e comentou comigo que tinha um goleiro com uma estatura boa e tal, que poderia, é, né, dar resultado. E eu falei, então você segura, trabalha ele e deixa ele aí, pela altura, porque você olhava muito a altura dos goleiros. Então ficou esse detalhe, mas eu não trabalhei com o Lauro, não. Depois o Lauro é, virou profissional na Ponte, teve passagens pelo Internacional e por aí afora, né? E hoje é o preparador de goleiro da Ponte. Mas eram esses goleiros que vingaram, o André Dias e o João Brigatti já eram o treinador, os goleiros da época. O Fabiano virou goleiro, no caso. O Denis também seguiu carreira, no caso. E o Lauro, né? Que não trabalhou comigo, mas uma conversa com o Amauri, segurou, ficou na Ponte e virou o goleiro que foi, né? Mas era esses daí os goleiros que eu tinha na Ponte Preta na minha época, o Breno Beto. Nós estamos entrevistando o Sérgio Gomes, ex-goleiro, ex-preparador de goleiros, foi goleiro do Guarani, trabalhou dos dois lados como preparador de goleiros. Como que você está vendo o jogo deste sábado? A gente sabe que derby as coisas se equilibram, né? Como que você está vendo a Ponte na tabela de classificação e namorando com o rebaixamento do Paulista, depois de um grande campeonato da Série C, título, acesso e essa questão financeira também? Como você está vendo o lado do Guarani? Você acredita que o Guarani é favorito ou tudo se iguala? Esse derby de sábado eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Ou dois legumes, que nem falava o presidente do Guarani, do Corinthians, Vicente Matheus. O Guarani hoje é uma situação em termos financeiros, né? No caso, mesmo de equipe, que está um pouco melhor assim, em termos da Ponte Preta. E a Ponte teve todos esses problemas aí de financeiro, fez uma campanha sensacional o ano passado, que voltou para a Série B, foram até campeões, e depois teve esse problema financeiro que até agora, que a gente saiba, está tentando se resolver. Mas o Breno Beretta não tem, eu acho que no derby não tem esse negócio de muito favorito. Não tem. Eu acho que pode se igualar, mesmo um dos times não estando numa boa fase ou não está passando um momento bom. No derby não tem essa não, sabe, o Breno? Eu acho que no derby o bicho pega, sabe, as cobranças, no caso, né, dentro dos clubes tem também as cobranças, porque não dá. Eu já além daqui do Campinas, eu já participei também de Fortaleza, Ceará e Fortaleza, Paysandu e Remo, e era a mesma coisa. Um do outro time não estava, não está bem, não tem essa. Lá dentro, o bicho pega, e aí, como esse derby de sábado, na situação que se encontra a Ponte e a situação que se encontra o Guarani hoje está bem na tabela, mas eu acho que não chega a ser um divisor de águas, não. Eu acho que é um jogo difícil para as duas equipes, tanto para o Guarani como para a Ponte Preta, vai ser jogo difícil, não resta a menor dúvida, viu, Breno? Ô, Sérgio, você tem uma torcida neste sábado e um palpite para o jogo também? Ai, a torcida, lógico, hoje eu torço um pouco mais pelo Guarani. Quando não joga a Ponte, às vezes eu torço para a Ponte também, porque eu tenho muitos amigos também, amigos que são pontepretanos. Mas hoje, do jogo de sábado, ô Breno, eu não vou ficar muito em cima do muro. Eu vou torcer pelo Guarani, no caso, um resultado 1-0 para o Guarani. Esperamos que faça um bom jogo o Guarani e que possa sair com um resultado positivo. Agora eu queria que você falasse sobre os gols que você tomou do Pelé. Antes de encerrar a entrevista, até agradecendo
a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Você tomou ao longo da carreira muito gol do Pelé, e os últimos gols que o Pelé marcou foram justamente em cima de você, Serjão? Bom, Breno Beretta, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade dessa entrevista, né? Eu quero agradecer bastante porque essa oportunidade. Durante a carreira, assim, pelo Juventus levei 3 gols. 1-1 num jogo na Vila, onde o Juventus nunca tinha nem sequer empatado com o Santos. Nós empatamos de 1-1 lá na Vila Belmiro, e o Pelé foi 1-1 e ele fez um gol. Até, acho que foi na volta de nós voltarmos de uma excursão lá pela Europa. E no segundo, depois fomos jogar na volta, o Milton Buzetas, que largou a retranca, quis jogar de igual para igual contra o Santos, lá na Vila Belmiro também, e perdemos de 5-0. E ele fez 2 gols nesse jogo. Então, pelo Juventus foram 3 gols, que nós jogamos num Pacaembu um jogo, foi 0-0, mas eu saí com um machucado, tomei uma pancada na cabeça e saí. E esses 2 últimos gols que ele fez aqui contra o Guarani, Breno Beretta, que ficou sendo os 2 últimos gols que o Pelé fez aqui no Brasil quando ele parou de jogar futebol. E foi o Guarani 2 e Santos 2. E quem fez os gols foi o Volney e Hamilton. Não, Flamarion e Hamilton Rocha, que fez os 2 gols no jogo contra o Guarani, onde ele fez um de pênalti, que não tinha jeito, e outro ele colocou lá na forquilha. Foram os 2 últimos gols que ele fez aqui no Brasil, né? Guarani 2 e Santos 2. Eu tomei os 2 últimos gols do Pelé. Foi nesse jogo. Valeu, Breno. Um abraço.